Amém, bom dia a todos. Podem sentar. Eu queria falar um pouco da viagem que fiz a semana passada à Noruega. Tenho aqui algumas fotografias que queria mostrar. E eu não tenho o comando, portanto vou precisar que passem as fotografias aí atrás. Foi uma viagem curta, foi sábado, fim da tarde, domingo, 2 serviços na igreja, segunda, e depois na terça-feira, ao almoço, já estava a voltar. Temos aqui um mapa a seguir, na página a seguir, o mapa de onde fica a Noruega. Aqui é Portugal, Noruega fica lá em cima, no norte. E eu estive numa zona perto da Suécia, ali mais junto à fronteira, e é o que nós chamamos um país escandinavo, um país do norte da Europa. As pessoas têm todas cabelo loiro, olhos azuis lá, todas. Na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, é tudo assim. Não sei se lembra, há um ano atrás, teve aqui o irmão Daniel, e ele é desta igreja, um dos ministros desta igreja, que pregou aqui para nós, mais ou menos em abril, foi em abril de 2016. E eu fiquei em casa dele, nos dias em que lá estive, e fui convidado pelo pastor, temos aqui uma fotografia também do pastor, fui convidado pelo pastor de lá, que eu já conheço já me corresponde há algum tempo, e temos trabalhado. Eles são uma igreja que tem a obra das traduções como uma grande prioridade, e a obra missionária como uma grande prioridade, e sempre que há qualquer coisa, sempre que traduzimos e publicamos uma mensagem, eles querem ouvir sobre isso, querem saber, querem ter essa informação. Sempre que há alguma coisa a acontecer em África, nos países de língua portuguesa, eles sempre se interessam muito. Mais uma fotografia. Este é o pastor da igreja, o irmão Svein, e ele já se encontrou comigo, e era a segunda vez que eu tinha estado na Noruega. Já tinha estado em outubro de 2015 para uma convenção. Estes aqui, eu não sou muito bom a tirar fotografias, mas esta foi a fotografia que eu consegui arranjar do irmão. O irmão Daniel é este, a sua esposa, e aquele é um cunhado. E ele tinha 2 filhos pequenos também. Próxima fotografia. Isto é algumas imagens de um sítio onde nós fomos. A vegetação é um pouco, as árvores assim, são um pouco diferentes daquilo que nós temos aqui. Muitos pinheiros, muitas árvores de folha perene. Portanto, mesmo no inverno está muita coisa verde lá, que é para aguentar a neve, não é? Estas árvores aguentam bem a neve. Depois, já viram aquelas fotografias do inverno? Então aquelas árvores assim triangulares, têm a neve toda em cima, são estas árvores, que são assim triangulares, e têm ramos e folhas todo o ano, e aguentam a neve, aguentam o frio, e não precisam de perder a folhagem. Próxima fotografia. Esta é a igreja que eles têm, Tabernáculo Oppstad, que é lá a cidade onde eles têm a igreja. Esta é uma fotografia do interior da igreja. Próximo. Esta é uma outra fotografia. Um lugar, uma igreja, quando eu entrei, senti-me bem. Uma igreja convidativa, uma igreja harmoniosa, as cores, um lugar onde a pessoa se sentia bem quando lá entrava. Mas o mais importante foi depois os serviços, foi a congregação, e houve 2 serviços, um de manhã, onde eu basicamente, metade do serviço foi falar das coisas que Deus tem feito no nosso meio. Metade do serviço foi testemunhos e relatórios de coisas que temos feito com as traduções em Angola, aquilo que tem acontecido, mostrando fotografias do que se tem passado, e ocupou quase metade do serviço, só esse momento, a falar dos testemunhos de cura que temos tido no nosso meio, do que Deus tem feito nas nossas vidas, nesta igreja.
E da obra também que lhes interessa bastante, das traduções, a quantidade de livros que temos publicado e que temos enviado para todas aquelas igrejas em Angola. E lá em Angola o que se tem passado, aqueles irmãos que recebem estes livros e os imprimem e distribuem por várias igrejas, por várias províncias em Angola. Anterior, se faz favor, esta aqui. O primeiro serviço foi isso, e depois à noite tivemos mais um serviço. Houve lá uma refeição fora, onde os irmãos dizem que fazem muitas vezes isso. Às vezes, de vez em quando, ao domingo, fazem 2 serviços com uma refeição entre todos no meio. Então é um espaço que eles têm aqui atrás, onde põem umas mesas e umas cadeiras, cada um traz comida, e tinham lá um momento de companheirismo, e depois à noite houve outro serviço. Próxima fotografia. Não sei se já viram isto. Estes são os carros que os correios agora usam, os carteiros, para entregar as cartas. E isto é produzido na fábrica onde o irmão Daniel trabalha. Então, no outro dia eu ia passar ali à beira do polo universitário, entre o polo universitário e a Ariosa, tem lá uma zona de fábricas. E eu estava lá a passar e estes carros estavam lá estacionados, porque tem lá uma central dos correios. E há vários países, isto é feito especialmente para as empresas dos correios, como os CTT em Portugal. E então eles distribuem para os correios na Noruega, na Holanda, na Nova Zelândia, na Alemanha e em Portugal. E os CTT compraram uma série deles e de vez em quando tinha lá na fábrica, eu fui lá à fábrica, eles tinham lá, isto são os veículos elétricos que se compra e depois isto tem uma assistência durante X anos, e a empresa do irmão Daniel trabalha na engenharia destes carros, nos testes. Por exemplo, ele estava a trabalhar numa cobertura, ele é engenheiro de design, ele estava a trabalhar numa cobertura para a chuva, para aquela parte da frente, e o trabalho dessa empresa é produzir estes veículos, e era engraçado estar lá na empresa e ver, esta caixa vai para Portugal, este veículo veio de Portugal para arranjar. Isto são veículos elétricos que os carteiros, principalmente em vilas, distribuem, mas eu já os tenho visto aí na cidade, não sei se já viram. Tem aqui mais algumas fotografias de algumas cidades. A Noruega não é um país propriamente antigo. A cidade mais antiga terá aí, não sei, 500 anos, não é propriamente. Oslo é uma cidade com 250 anos. É uma cidade que tem é um país que tem muita história, mas foi um país muito pobre até aos anos 50 ou 60. Era um país que vivia da pesca, da agricultura. Todos nós conhecemos o bacalhau, o salmão, e durante toda a história deles, o país vivia da pesca destes peixes e vivia da agricultura. Então, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, era um país muito pobre, invadido muitas vezes por aqueles países vizinhos, Suécias e assim. E depois, hoje em dia, a Escandinávia, aqueles 4 países, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, eles têm quase uma economia comum entre eles. Então, eu ouvia falar muitas vezes, o negócio, a empresa X vai começar a fabricar, vai começar a produzir, vai abrir o seu negócio se a Noruega e a Suécia quiserem os seus produtos. Portanto, eles entre eles criam ali a sua própria economia, e hoje em dia são um dos países mais ricos, onde o nível de vida é mais alto, e foi cotada há pouco tempo, eu nem sabia, mas a Noruega é o país, atualmente, considerado o país mais feliz do mundo. Claro que me disseram que foi porque é muito antidepressivo. Foi isso que me disseram. Muito antidepressivo, porque o dinheiro não traz felicidade a ninguém. Mas o que me disseram lá foi que é o país mais feliz do mundo porque as pessoas tomam muitos medicamentos para aliviar o stress. Temos aqui mais uma fotografia. Esta é uma das cidades mais antigas. Eles tinham feito aqui umas muralhas para se defenderem dos atacantes, e depois, como os atacantes eram muito avançados tecnologicamente, os atacantes estavam nos barcos ali ao fundo e mandavam
as bombas por cima das montanhas e acabaram por atingir a cidade. Mas aqui ela já está reconstruída outra vez. Mas tinham feito um lago à volta da cidade, umas muralhas e uma ponte levadiça para impedir que os suecos atacassem esta cidade. Mas no fundo os suecos tinham uma engenharia mais avançada na altura e facilmente derrubaram esta cidade e a conquistaram. Temos aqui uma outra fotografia. Esta zona esta não é a zona dos fiordes da Noruega, os fiordes são na parte oeste. Esta é uma zona bastante plana, de muitos túneis. Havia túneis de 7, 9 km, 20 km, túneis que passavam debaixo do mar. E era uma zona de muitos lagos, rios, entradas de mar que se via. A paisagem nesta zona era assim, pouca neve durante o ano, mas mesmo assim bastante frio. Quando eu estive lá, por exemplo, houve um dia que estava 13, 14 graus e de repente veio assim um vento, 0 graus logo. E no inverno desce menos 10, menos 20 às vezes. Portanto, é mais a norte do que nós estamos habituados. Outra fotografia, já acabou. Os serviços que nós tivemos na igreja foram abençoados, foram proveitosos. Eu levei algumas das coisas falei sobre algumas das coisas que Deus tem tratado no nosso meio, em termos de testemunhos, em termos da obra que Deus está a fazer connosco, e em termos de palavra também levei algumas das coisas que temos falado aqui ultimamente, que Deus tem tocado no nosso coração. Hoje vamos continuar no nosso estudo do livro de Apocalipse, capítulo 1. E eu queria que ficássemos de pé nesta manhã para lermos Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos enviam saudações à igreja, ao pastor. Os irmãos disseram que apreciam muito a nossa obra, a nossa igreja, aquilo que nós estamos a fazer, não só aqui, mas também o que estamos a fazer pelos irmãos em África e tudo aquilo que tem sido feito. E eles disseram sempre que pudermos ajudar. Por exemplo, eu disse que uma vez nós enviamos algumas Bíblias para a África. E muitas vezes fazemos uma mala só com livros que temos aí e mandamos lá para os irmãos. Eles disseram, sempre que nós pudermos contribuir com alguma coisa ou ajudar nessa obra, digam-nos porque nós temos todo o gosto em ajudar. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Amém? Amém, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Deus, nesta manhã, para que a Tua grande mão de misericórdia esteja sobre nós, agora, enquanto nos reunimos em Teu nome. Confiamos verdadeiramente e sabemos que Tu és Deus e sabemos que Tu não apenas viveste nos dias antigos, mas ainda hoje Tu estás vivo e bem vivo no nosso meio, Senhor. Sempre foste Deus, sempre serás Deus e continuas a ser Deus hoje. Foste Deus antes do princípio, serás Deus quando o tempo terminar. Mas Tu continuas a ser Deus neste dia, hoje mesmo. E hoje, Senhor, nós decidimos e estamos convictos de que Tu nos chamaste a vir à Tua casa. Estamos nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque decididamente, Pai, sabemos que é a Tua vontade para nós que estejamos aqui, Senhor. Nós somos apenas barro, não passamos de pó da terra neste corpo, mas sabemos que há algo dentro de nós que pode ser moldado à Tua imagem, Pai. Senhor, Tu és o oleiro, nós somos o barro, Senhor. E decidimos hoje, Senhor, nesta manhã, decidimos, Pai, mas sabemos que foi um chamado do alto. Decidimos estar aqui para que Tu possas moldar as nossas vidas, Pai. Senhor, para que possamos dar o melhor serviço e a melhor honra a Ti, Pai. Concede, Pai. Estamos nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor. Não há forma, Senhor, de cada um de nós se trazer
a este mundo por si mesmo. Nem sabemos como é que poderíamos estar aqui pelas nossas próprias forças, mas foste Tu, ó Senhor, que nos deste esta vida. E nós agora, Senhor, nesta manhã, queremos devolver a nossa vida, queremos dá-la de volta a Ti, queremos dedicá-la de volta a Ti, Senhor. Tu deste-nos, a partir daí, a vida eterna, Senhor. E a nossa fé é aquilo que mantém isso, essa chama viva, Senhor, dentro de nós. E nós Te amamos por isso, Pai. Nós nos dedicamos a Ti por isso, Pai. E sabemos que um dia Te iremos ver, Te vamos ver. E vamos estar, Senhor, na Tua presença, vamos Te ver a Tua face, Pai. E é isso que nós desejamos agora. Vamos ver a Tua glória e vamos ver-Te a Ti como Tu és. E, Senhor, apenas esperamos ouvir aquelas palavras que Tu nos dirás, Senhor. Meu filho, entra agora no Teu descanso, Senhor. É essas palavras, Pai, que nós queremos ouvir. Meu bom e fiel servo. Senhor, esperamos, Pai, entrar, Senhor, nesse descanso. Esperamos ouvir essas palavras, Pai. Esperamos, Senhor, estar naquela mesa, naquelas alegrias do Senhor preparadas desde antes da fundação do mundo. Até esse tempo, Deus. Até esse tempo, Senhor. Quando todos nos encontrarmos e quando todos nos encontrarmos contigo, somos Teus servos e pedimos perdão, Senhor, por qualquer erro, pecado ou engano, Senhor, que possamos ter cometido, Pai. Senhor, manifesta-te, Pai, hoje, neste dia, no nosso meio, Senhor, e que estas palavras, Senhor, possam vir provenientes do trono e não, Senhor, vir de algum homem ou de algum espírito do homem, Senhor, mas que sejam as Tuas palavras, que seja a Tua liderança, Senhor, a falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Tira-me da frente, Pai. Manifesta, Senhor, agora a Tua presença enquanto estamos, Senhor, na Tua casa, Pai, depois do louvor que nós tivemos, Senhor. Agora, Senhor, depois desta oração, Senhor, que realmente, Pai, a Tua presença se faça sentir, Pai, mais uma vez, na Tua casa, no nosso meio. É a nossa oração, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Que o Senhor abençoe a leitura que nós fizemos e abençoe os nossos corações enquanto continuamos o nosso estudo do Apocalipse. Amém. Se lembram da última vez, nós falamos no versículo 8 e no versículo 9 e ficou dito então que iríamos da próxima vez entrar no versículo 10. E o versículo 10 começa com: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E isto nós sabemos que nos coloca no tempo em que estas coisas estão a acontecer. O tempo em que João está a ver estas coisas. O dia do Senhor é, nós sabemos, o dia da ira de Deus. Amém? É o dia da ira de Deus. Portanto, nós podemos pensar, ora bem, qual é o dia do Senhor? Se lembram, aquela escritura em Apocalipse, em Malaquias 4, diz: enviarei Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E nós podíamos até dividir esse versículo em duas partes. Elias veio antes da primeira vinda, amém? Esse foi um grande dia do Senhor, amém? Mas não foi o dia grande e terrível do Senhor, amém? Mas Elias, de Malaquias 4, versículo 5 e 6, para este dia nós podemos dividir aí em duas partes, e antes da segunda vinda do Senhor temos o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira de Deus. E nós sabemos que isso ainda se está a vir no futuro, amém? Mas o que nós queremos interpretar e entender hoje é que o dia do Senhor já está a começar, amém? Porque os juízos de Deus e a ira de Deus já estão a entrar e a cair sobre a terra. Basta olhar para o mundo, basta olhar para a vida que as pessoas estão a levar e nós entendemos que realmente algo de errado se está a passar no mundo. O profeta, em 1965, já pregava o mundo em dores de parto, a terra em dores de parto, o mundo a cair aos bocados. Amém? Como é que nós entramos no Espírito? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: por um Espírito somos todos batizados num só corpo. Amém?
E essa é a forma como nós podemos entrar no Espírito. Atos 2,38 mostra-nos qual é o primeiro passo. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? E esse é o primeiro passo para nós podermos entrar neste corpo. Batizados no nome de Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? E por esse Espírito nós somos batizados neste corpo. Amém? E quando nós vamos à Bíblia e nós precisamos de alguma coisa de Deus, nós ficamos quietos, nós fechamos os nossos olhos, nós dobramos o nosso joelho e nós entramos no Espírito. Amém? Essa é a forma de nós podermos obter alguma coisa. Essa é a forma. É pararmos de fazer o que estamos a fazer, é dobrarmos o nosso joelho e pedir a Deus que faça por nós. Amém? Essa é a forma de nós entrarmos no Espírito. Nós firmamos-nos ao Espírito pela oração, nós entramos em contacto com o Espírito, nós abrimos a nossa porta do nosso coração para que o Espírito faça lá morada, habite em nós e as nossas obras, os nossos atos e as nossas palavras manifestem o Espírito que entrou em nós pela palavra e depois podemos ter aquilo que queremos. Amém? Essa é a fórmula. Essa é a forma que Deus trabalha em nós para fazer as coisas. Lembre-se, quando nós oramos, quando a oração é sincera, de acordo com a palavra, quando oramos em Espírito, isso é Deus que tem algo no céu para fazer por nós. Amém? E nós estamos aqui como criaturas de Deus a orar e a pedir-lhe, a abrir caminho na nossa vida para que Deus faça em nós aquilo que Ele já viu desde antes da fundação do mundo. Temos 3 partes, corpo, espírito e alma. E nós podemos viver por qualquer campo que nós quisermos. Nós podemos viver pelos nossos sentidos. Eu quero sentir-me bem, eu quero ver bem, quero ver coisas, quero agradar os meus olhos, quero agradar a minha carne. Nós podemos viver aí. Mas se vivermos pela carne, a Escritura diz que vamos morrer espiritualmente. Amém? Podemos alimentar o nosso espírito pela imaginação, pela consciência, pela memória, o raciocínio, todos esses atributos, pela afeição, mas aquilo que Deus nos quer a viver é a partir da alma. E a alma tem 2 atributos, ou tem fé, ou tem dúvida, ou tem incredulidade. Amém? E Deus quer-nos a viver pela nossa alma, por aquilo que está dentro do nosso coração, aquela característica, crer ou não crer. É aí que Deus nos quer a viver a partir daí. Quando nós cremos, a palavra de Deus, que é mais aguda que uma espada de 2 gumes, penetra lá até à junta, até à divisão do espírito e da alma, penetra até às juntas e medulas, até à divisão da alma e do espírito e começa aí a fazer algo no nosso interior. Amém? Quando nós vivemos pela alma, cremos na palavra de Deus, ela então penetra até lá fundo e a nossa característica na nossa alma passa a ser crer. Amém? Continuamos a ter problemas nas setas que são enviadas à nossa memória, à nossa mente. Continua Satanás a assaltar-nos com dúvidas. Continua Satanás a tentar colocar coisas nos nossos olhos para desviar a nossa atenção do alvo. Amém? Mas lá no fundo, aquilo que vive em nós é crer. Nós vivemos pela alma. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Aqueles que vivem pela carne não podem, é impossível, não podem agradar a Deus. Vós, porém, diz Paulo, não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula. Amém? No Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E onde é que Deus decidiu colocar o trono? Onde é que Deus decidiu colocar o seu trono? No coração do homem. Amém? Na alma do homem. Amém? É lá que está o trono de Deus hoje. Amém? Nos céus estava lá. Depois, o lugar da habitação de Deus foi no lugar onde Deus decidiu colocar o seu nome. E era lá no deserto, no tabernáculo. E depois, era lá no lugar santíssimo, no templo. Mas hoje, a partir do momento em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando uma obra que veio de cima de Deus, a partir daí o trono de Deus é no nosso coração. Amém? Podemos viver para a carne, podemos fazer tudo o que nós quisermos para entreter a carne, mas Romanos diz, se vivermos pela carne, morreremos. Amém?
Não há hipótese. Mas o que é então viver pelo Espírito com letra maiúscula? O que é isso? Viver pelo Espírito. O que é isso? A nossa alma, se somos nascidos de novo, amém? A nossa alma está unida com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala num casamento, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Amém? É Cristo. Amém? A esposa do Cordeiro. Nós vivemos nesse terceiro domínio. Não é corpo, não é sentidos, é a alma. Amém? É a alma. Os sentidos falam connosco, comunicam connosco, trabalham dentro de nós, mas eles não nos devem guiar. Os sentidos são ferramentas que nós usamos para falar com este mundo à nossa volta, para vivermos com o mundo à nossa volta. Amém? A nossa mente, as nossas imaginações são ferramentas que nós usamos para resolver coisas, para ter afeições uns com os outros. Amém? Mas o que deve guiar, amém? Deus decidiu colocar a sua torre de controlo no coração do homem. Satanás decidiu colocar a sua torre de controlo na mente do homem. Isto é uma mensagem que o profeta tem. O mesmo Romanos capítulo 8. Da mesma maneira, mais à frente, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Amém? Como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Cristo, que habita no coração, Ele sabe o que é que está lá. Ele sabe qual é a intenção do coração. E é Ele que intercede por nós. Amém? Então, temos de dar conta que há algo de sobrenatural dentro de nós. Temos de dar conta que há algo que vai além dos nossos sentidos e da nossa imaginação. Há algo mais profundo que está no nosso coração. Algo de sobrenatural. A Bíblia diz algo de Deus. Aqueles a quem a palavra de Deus vai, eles são deuses, com letra minúscula. Amém? Algo do próprio Deus está lá, quando a palavra habita em nós. Amém? Há algo de sobrenatural quando nós estamos em espírito. Amém? Se entrarmos então no Espírito de Deus, aqui há algo maior que a nossa força de vontade. É algo que está a viver a vida de Cristo dentro de nós. Que nenhum de nós, pelas suas próprias forças e capacidades, poderia fazer. Amém? Mas é uma vida que o próprio Deus vem, Ele entra, Ele dá um passo dentro do indivíduo e Ele começa a habitar lá dentro. Ele começa a expressar a sua vida. Amém? Aquilo que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Amém? Mas morro para mim todos os dias. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 14 diz, Paulo, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Isto liga-se com o que nós acabamos de ver. O Espírito intercede por nós com gemidos demasiado profundos para nós conseguirmos, para serem entendidos. E é verdade que hoje em dia a nossa ênfase não é tanto os dons como os pentecostais fazem. E o irmão Branham até diz, aquele que é perfeito já veio, com letra maiúscula. Aquele que é perfeito já veio. Nós temos a palavra perfeita com a vindicação divina. Amém? Ele diz isto. Mas nós estamos aqui a ler parte da palavra perfeita. Amém? Parte da palavra perfeita. O Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo até diz mesmo, o nosso entendimento até fica sem fruto. Fica sem receber. Mas é algo que está para além daquilo que o nosso entendimento pode alcançar. Ezequiel vai falar agora sobre entrar no Espírito. Ele diz que o Espírito, no capítulo 3, depois podem ler em casa se quiserem, não precisam de abrir. Mas ele está a falar, ele está a ter aquelas visões, ele já viu os querubins, ele está a ter uma série de visões. E ele está a falar do que é, ele diz aqui que o Espírito do Senhor veio sobre ele, Ezequiel, e o colocou junto ao rio Quebar, e ele ficou muito admirado e foi-lhe dito para avisar o povo. E agora diz, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, até Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam.
e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha boca. E isto é exatamente o que João está a fazer quando ele é arrebatado e é levado até o dia do Senhor. É exatamente a mesma situação. Ele é arrebatado em espírito, ele é levado até a uma zona, ele é levado até um campo, até um domínio, para poder voltar e avisar as pessoas. E Ezequiel é dito por Deus: tu és um atalaia. Tu estás aqui a ver coisas futuras para poderes ir avisar o povo para ou se salvarem ou ficarem sem escusa. E foi exatamente isso que João fez, e é exatamente isso que o profeta dos nossos dias fez. Eu estava em espírito no dia do Senhor, ele estava em espírito arrebatado no tempo, levado até este dia do Senhor. A sua perspectiva, aquilo que João estava a ver, era apenas uns passos mais à frente do nosso dia de hoje. Era apenas um pouco mais à frente no futuro este dia do Senhor, em relação ao nosso dia de hoje. Era apenas só mais um pouco à frente de onde nós estamos hoje. A sua perspectiva estava lá, e é um período de tempo já no fim das eras da Igreja. Amém? O dia do Senhor é um período já à frente das eras da Igreja. E da mesma forma que João viu o futuro e o descreveu como o presente, como se estivesse a acontecer naquele momento, o Elias dos nossos dias também viu coisas futuras, e depois, quando nós vamos ler a mensagem, parece que ele as está a descrever como se fossem no presente. Mas depois, só mais à frente, com o passar do tempo, é que nós reparamos que ele estava a falar de coisas futuras. Ele fala de coisas dos nossos dias e parece que as estava a viver, a condição do mundo, a condição da economia, e parece que eles estava a viver naquele dia. Mas é isto, o domínio profético. O tempo perde o seu domínio no campo profético. Amém? No domínio eterno, tudo acontece agora. Não há tempo. Não há futuro, não há passado, tudo acontece agora. E quando nós vamos e vemos o livro de Apocalipse, muitas vezes os teólogos e os estudiosos chamam parte de parênteses, porque é uma parte que diz respeito a outro povo, a outro tempo, que está ali no meio. Por causa disso, Apocalipse é um domínio profético. E tudo o que João está a dizer, ele está a viver naquela altura. E, no entanto, transposto para o tempo, é outro tempo, é outra parte, é mais à frente, é mais atrás. Mas João está lá no domínio eterno. E tudo aparece ao mesmo tempo. Tudo aparece no agora. Mas depois aqui na Terra entramos no tempo, e o que é que acontece? Isso faz com que as coisas se desvelem. Amém? E é por isso que é importante nós vermos os símbolos e o que é que as coisas dizem, as expressões temporais, como por exemplo João que ia dizer, foi levado até o dia do Senhor. Então nós estamos aqui em Apocalipse, nós vemos-lo aqui agora, ele em Patmos, e de repente ele diz: eu estou no dia do Senhor. E nós temos que pensar imediatamente: ok, ele já passou as eras da Igreja e ele já está lá no dia da ira de Deus. Amém? Para podermos colocar as profecias no tempo devido. Houve uns pregadores no tempo de Paulo que disseram que a ressurreição já era passado. Não sei se lembram dessa escritura. E Paulo diz, em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo diz: esses desviaram-se da fé, dizendo que a ressurreição já era feita, já era passada, e perverteram a fé de alguns. E é importante, por causa disso, ter o tempo e a profecia colocada no lugar certo. É importante ter a noção do tempo e é importante ter a ideia certa desta profecia. Já surgiram doutrinas, aqui no meio da mensagem, uns que diziam que nós já estávamos no milénio, ou outros diziam que o sangue já estava fora do propiciatório, ele pegou no livro, está tudo terminado e ele já é juiz. E o que é que isso provoca no meio do povo? Quem ainda não se converteu, olha e diz: ora bem, se ele já é juiz, eu já não tenho hipótese, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. E é isso que se tem visto. E essas igrejas são compostas por um conjunto de pessoas de 40, 50 anos para cima. Porque quem entra nessas igrejas de novo
sabe no seu coração que não está convertido e não vê chance logo. E Deus hoje ainda está em misericórdia. E Deus hoje ainda está a dizer todo aquele que queira que venha. Amém? E é isso que provoca, ter o tempo, ter a profecia colocada fora do seu lugar, perverte a fé. Amém? Portanto, é importante nós mantermos sempre que virmos bocados que nos indicam o tempo, colocá-lo no sítio certo, no momento certo. Para nós não é difícil ver que estas coisas ainda vêm no futuro, mas há outros que tomam, o profeta disse isto no presente, portanto aplicam logo naquela altura. Mas nós temos que manter isto no tempo certo. A festa das trombetas, o profeta diz, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos acerca do que tudo aquilo era. E devem abrir isso no último dia. Mas, no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo, graças a Deus, isso termina a mensagem à igreja. Termina. Quando olham para trás e veem o que tem acontecido, e veem onde foi tudo levado, isso termina a era da igreja. Então, hoje, nós temos esta abertura da palavra, esta revelação da palavra, e depois, olhando para trás, nós podemos dizer, se Ele ungiu a igreja para fazer isto, para cumprir a sua palavra, e nós vamos aos livros das eras, aqueles, por exemplo, que nós estamos agora a publicar, já temos a visão de Patmos, já vai ser publicado, na próxima semana teremos aqui para dar aos irmãos, Deus permitindo. Nós vemos o profeta a dizer, como é que é possível que 65 milhões de cristãos protestantes fossem mortos à espada, arrastados pelas ruas por cavalos, postos na fogueira, cortados, serrados. Isso é a Escritura que teve de ser cumprida. A semente tinha de ser colocada na terra. Amém? E isso é a Escritura. E nós vemos então agora, com esta abertura da palavra, nós olhamos para trás e vemos, se Deus conseguiu ungir uma igreja desta forma, como é que eles sobreviveram? E diz o profeta, não me perguntem. Mas isso ainda é mais a prova de que Deus estava naquele grupo. Derramando as suas vidas por amor de Jesus Cristo. E não de um dogma e de uma Virgem Maria e de uma Maria Mãe de Deus e de nada disso. Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olhando para trás, nós vemos, se Ele consegue ungir uma igreja desta forma, especial, e Ele consegue nos dizer antecipadamente, no tempo de João, Ele já está a dizer o que vai acontecer durante o período da história. Nós olhamos a história, vemos o que aconteceu. Ele conseguiu ver isso tudo, cuidar disso tudo, guardar a sua Bíblia durante todas estas eras de obscurantismo e de perseguição e de queimar as Bíblias e de não a dar ao povo e de não a traduzir para o povo. E mesmo assim, Ele guardou-a para o tempo do fim. Isso serve apenas para mostrar que Ele tem estado em controle. E se Ele tem estado em controle, Ele vai tomar conta de nós. E a única razão por que Ele trouxe esta revelação toda para este tempo do fim é porque nós temos de sair daqui numa transformação. Amém? Em termos bíblicos, dia do Senhor é o dia do juízo de Deus. Amém? Nós sabemos isso. E conseguimos ver isso ao longo da Bíblia, onde fala do dia do Senhor, a ira de Deus, um dia que não é bom, mas mau, diz a Escritura. Joel capítulo 1, versículo 15, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Amém? Um dia de destruição, um dia de ira. Joel capítulo 3, versículo 14 e 15, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O mundo está aqui hoje, neste momento. Amém? Será que devemos dar importância a esta religião? Será que devemos dar importância a esta profecia? Mas o dia do Senhor está perto mesmo sobre eles. Amém? Estão a tentar decidir o que é verdade, o que não é verdade. Esta ponte não caiu. Esta profecia não aconteceu. Será que aconteceu? Não aconteceu? Mas
Em Apocalipse, capítulo 6, depois nós vemos, repete-se a mesma coisa quando entram na tribulação. O sol e a lua se enegrecerão. Repare, Joel capítulo 3. O sol e a lua se enegrecerão. As estrelas retirarão o seu esplendor. O que é isto? A grande tribulação. Amém? O Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vemos aqui gentios e Israel salvos pelo Senhor, no mesmo tempo que o mundo está nesta perseguição, nesta tribulação. Zacarias capítulo 12, vamos ver o que Deus diz que vai fazer aos que se reunirem contra Jerusalém. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Este é o tempo em que estas coisas vão acontecer, quando as nações se juntarem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram. E nós conhecemos esta Escritura e sabemos que é quando Jesus se está a revelar a Israel. E o prantearão e o chorarão, e nós conhecemos o resto daquela Escritura. E de facto, como é que ele vai derramar este espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi? Como é que ele vai fazer isso? Através da pura palavra. Amém? Para já, eles dizem, continuam à espera do Messias, ainda aquele Messias de que Isaías fala, de que Malaquias fala e todos aqueles profetas falam. Mas quando ele se revelar lá, eles vão ver aquelas marcas nas suas mãos, eles vão receber a pura palavra, o Messias verdadeiro, o Messias deste dia. E Zacarias continua, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E como é que alguém hoje pode ser lavado do pecado e da impureza, seja ele gentio ou não seja? Pela lavagem da palavra. Amém? Pela lavagem da palavra, pelo sangue de Jesus Cristo. E eles recebem então o Messias, nós sabemos, durante o período da tribulação. Portanto, este dia do Senhor está então a apontar para esse período. Muita coisa acontece nesta altura. Muita coisa acontece. Mas exatamente um dos propósitos da visita de Gabriel a Daniel era exatamente espiar a iniquidade do povo de Israel. Amém? Um desses propósitos. Mensagem ao rapto, o profeta diz, 3 coisas acontecem: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Tem de acontecer antes de Jesus aparecer. Agora, Jesus faz os 3 quando está a descer. Amém? Isto é de Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e essa é a mensagem que nós temos. A voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E nós vemos então, nós sabemos o tempo em que estas coisas têm de acontecer. Vamos ver a primeira vinda. Mateus 27. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E será que nós esperamos um grande terremoto hoje também? Amém? Sim. Cristo foi crucificado aqui e houve um terremoto. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Nem todos os santos foram ressuscitados, mas muitos. E não foram vistos por todos, mas foram vistos por muitos dos santos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Continuando, 1 Tessalonicenses, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Estamos a ligar aqui as duas vindas para termos uma ideia do que vai acontecer nos nossos dias. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o irmão Branham tipificou aqui Isaac com Cristo. E o seu pai enviou Eliezer, amém? Um servo fiel para encontrar esta noiva. Amém? O irmão Branham disse, eu tenho a comissão de Eliezer para encontrar uma noiva
para Isaac, o filho de Abraão. Ele foi instruído, vai à minha parentela. Amém? Eliezer foi instruído, não tomes uma noiva destes outros povos, mas vai à minha parentela. E nós, os crentes, é aí que Eliezer vem buscar a noiva de Cristo. Amém? Ao meio dos crentes. Amém? É aí que ele vai buscar. E quando Rebeca veio ter com Isaac, saltou, quando ela ouviu, saltou do camelo, viu no campo, e ela nem estava na sua casa, nem Isaac estava na sua casa, mas eles encontraram-se a meio. Amém? Eles encontraram-se a meio do caminho e depois ele levou-a para a tenda da sua mãe. E connosco é a mesma coisa, nós encontramos-nos nos ares. Nem nos encontramos aqui com Cristo, nem nos encontramos no céu com Cristo, nós encontramos-nos a meio, à porta. Amém? Tessalonicenses continua: Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por isso João foi arrebatado. Amém? Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Amém? Aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. A Escritura diz, vigiai e orai, porque o Senhor vem aí. Amém? E será, Pedro fala, será como um ladrão de noite, será uma repentina. Amém? Será algo repentino. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo, o dia do Senhor, estivesse já perto. O que é que Paulo diz? Tem de haver uma apostasia primeiro e esse filho do engano tem de se manifestar primeiro. Amém? Tem de se manifestar primeiro. Amém? Então Paulo diz, ele não está aí, a ressurreição não aconteceu já, esperem porque tem de se manifestar esse filho da perdição. Amém? E olha onde ele está. Então, tem de haver uma desvelação de quem é o Filho do Homem e porquê é que ele tem de vir primeiro e porquê é que tem de haver primeiro uma apostasia e as igrejas afastaram-se da verdade. E estão em trevas. E o que é que vai acontecer? Dizem que está tudo bem, nem vão dar conta que um povo desapareceu e de repente lhes virá a repentina destruição do alto. E depois vão dizer aos montes para cubram-nos. Amém? Por causa da ira daquele que está a vir com a destruição. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E hoje é isto que está a acontecer. Esse homem do pecado já foi revelado pela pura palavra. Amém? Nós já sabemos quem ele é. Nós já sabemos as obras que ele vai fazer. Nós já sabemos onde é que ele se vai assentar. Nós já sabemos que palavras é que ele vai dizer. E essa apostasia já está a acontecer. Amém? Essa apostasia já está a desenrolar-se. Pedro diz, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e aí está a comparação que nós podemos fazer entre o celestial e o terrestre. Amém? Vemos aqui o que Deus fez com aqueles que pecaram. E vemos, então, temos aqui a mesma ideia do que Ele fará com os que são julgados aqui na terra. João foi levado até o tempo do dia do Senhor e está agora a relatar as coisas nessa perspectiva. Amém? E Colossenses diz, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, e o propósito do sangue é cobrir os pecados, amém? Desconhecidos pela incredulidade que possa existir. O propósito do sangue é tapar mesmo aqueles pecados que nós nem sabemos, nem confessamos ainda, nem temos ideia que estamos a fazer errado. Amém? E o sangue vem para isso mesmo, para limpar tudo aquilo que nós já fizemos, para limpar toda a incredulidade que nós pudéssemos ter tido e, a partir daí, começar, como diz, começar a nascer de novo, começar de novo. Amém?
Nós podemos fazer erros aqui na Terra e podemos pagar o preço por eles. E podemos até ir para a cadeia e podemos até ser lá enclausurados e pagar uma pena por isso, ou termos de pagar uma dívida ou qualquer coisa, mas nada nos vai permitir começar de novo. Amém? Os presos saem da cadeia e voltam a cometer, muitos deles voltam a cometer a mesma coisa. Amém? Nada na Terra nos permite começar de novo, a não ser um novo nascimento. Essa é a única coisa que permite transformar o nosso ser em algo de novo e nos justificar como se nunca tivéssemos cometido esse erro. É a única coisa. Ora, diz Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Agora, esta palavra que aqui é traduzida como concerto interno, significa, de facto, esta palavra significa muito, muito tempo, medidas e medidas de tempo. Ou seja, este concerto vai terminar. Este concerto vai terminar. Se fosse um concerto do sangue eterno, ele ia continuar na sua obra de redenção para todo o sempre. Amém? Ao longo dos séculos, mas não é isso. Esta é uma relação de parentesco. Ele é o nosso Redentor parente. Amém? Quantos já leram a mensagem que distribuímos aqui, que foi distribuída a semana passada? Amém? Ele é um Redentor parente. Ele está a fazer uma obra de redenção para trazer para si alguém que já... Ele é parente nosso. Ele está a fazer essa obra de redenção para voltar a trazer para si, para resgatar outra vez para si, um povo que ele já conhecia. Já eram filhos e filhas desde antes da fundação do mundo. E é isso que ele está a fazer hoje. Amém? E ele não precisa de continuar a fazer essa obra para todo o sempre. Mas quando chegar o dia do Senhor, ele vai terminar essa obra. Amém? Ele vai acabar. Ele vai sair do trono. Amém? Vai deixar de ser o propiciatório. Vai passar a ser um trono de juízo nessa altura. Amém? Deus, nesta era do Novo Testamento, tem estado a desenvolver uma igreja e a trazer a palavra, a pura palavra, de volta. E essa palavra morreu por nós. A união invisível da noiva de Cristo. O que é o pecado? Pecado é incredulidade. Incredulidade em quê? Da palavra. Pura. Não adulterada. Pense nisso. As suas vestes lavadas pela água da palavra ensanguentada. A palavra tornou-se sangue. A palavra sangrou por si e você está lavado na palavra ensanguentada. A vida de Deus na palavra. E a palavra sangrou por si para que pudesse ser lavado da imundície destas prostituições. E isto aponta para Apocalipse, a prostituta e as suas filhas. E ser lavado e santificado pela lavagem da água da palavra. E isso faz com que a sua mente e o seu coração permaneçam em Deus e na sua palavra. Amém? É esta lavagem aqui que estamos a falar. Na medida de Cristo que foi apresentada à Igreja pelos 7 Espíritos de Deus ao longo das eras, veio o sangue através dessa pura palavra. Essa pura palavra enviada por esses 7 Espíritos de Deus era o sangue, era Cristo para aquela era. E crer nisso era crer no sangue, era andar na luz, como Ele na luz está. Amém? E hoje, nós crendo no mensageiro à nossa era, esse é o sangue para a nossa era. Esse é andar na luz como Ele na luz está. E isso é a redenção pelo sangue. E isso cobre os nossos pecados. Nós devemos andar na luz como Ele na luz está, para o sangue nos cobrir, limpar todo o pecado. Todo o pecado. Temos de estar nessa luz quando essa desvelação está a acontecer. Temos de andar nesta pura palavra quando ela está a acontecer. Crer na mensagem de William Branham depois do rapto é para outro dia.
Já devia ter ouvido antes, amém? Será para outro dia, amém? Crer na outra mensagem para outro dia não tem o total benefício do sangue, amém? Não traz fé de arrebatamento, amém? Assim, a noiva representa hoje o sangue de Cristo, amém? Porque ela tem a palavra dentro dela, ela tem Cristo dentro dela, o sangue de Cristo na terra. É a noiva que anda aí pela terra, amém? Ela vive na luz deste dia. Ela vive na palavra deste dia. Ela sabe aquilo, ela sabe qual é a relação que tem com o seu marido. Ela sabe o que é requerido dela, ela conhece o seu marido, tem uma relação com ele dia a dia, diariamente. Amém? Amém. Porquê? Ela tem a palavra dentro dela, ela tem o sangue dentro dela, ela é a carne da palavra hoje e a vida do corpo, a vida da carne está no sangue, Levíticos 17 diz. Amém? Ela é a palavra manifestada. Por isso, o juízo não pode descer agora, hoje, sobre a terra. Nós, o profeta vem-nos explicar claramente, nós, a noiva, já está julgada, já passou por isso. Amém? Ela está limpa, ela está pura perante Deus, ela não tem de ir a juízo perante Deus. Amém? O juízo não pode cair sobre a terra, o juízo cairá na terra por uma terra que jaz em trevas. E Deus precisa de a purificar. Amém? Agora, porquê? Porque esta terra é posse sua. Esta terra foi amaldiçoada por causa do pecado, da queda de Adão. E Deus amaldiçoou esta terra. Amém? Há 2 semanas eu passava num campo de construção. Eles colocaram uma cerca à volta daquele campo. Tiraram as ervas todas, arrancaram, revolveram aquilo todo. Passado 2 semanas já tem arbustos, ervas daninhas deste tamanho. Porque a terra está amaldiçoada e gera tudo aquilo que não interessa. Amém? E é preciso trabalhar aquela terra, é preciso cuidar daquela terra todos os dias para que ela não comece a produzir coisas más. Da mesma forma, o nosso corpo, nós somos pó da terra e temos de cuidar todos os dias para que o nosso corpo não faça obras que são inimizade para com Deus. Temos de lutar contra a tentação todos os dias, temos de alimentar a nossa vida espiritual todos os dias. O profeta não disse para leia a sua Bíblia uma vez por mês, vá à igreja uma vez por mês. Ele disse, ore todos os dias, leia todos os dias. Amém? Porquê? Porque é uma batalha espiritual todos os dias. Aqui estamos nós hoje, os 7 selos foram abertos, amém? Os mistérios de Deus foram revelados e agora estamos a chegar onde Adão e Eva estavam, amém? Não no nosso corpo, ainda não estamos lá, ainda não estamos nesse tempo certo, mas estamos a voltar a ter uma relação de Deus com a palavra, onde Deus vem connosco falar na viração do dia, como diz Gênesis, amém? No tempo do entardecer. Não é dia nem noite, não havia isso. Não é dia nem noite, mas era quando o dia virava. Seja lá o que isso quer dizer, mas era nessa viração do dia, nesse tempo do entardecer, em que Deus vinha falar com eles, face a face. Ele não vinha de manhã, ele não vinha à tarde, ele vinha na viração do dia, no tempo do entardecer. Enquanto nós, a noiva, temos então esta relação cada vez mais profunda, amém? Com Deus, ela torna-se o próprio sangue de Deus. Ela torna-se Cristo aqui na terra, amém? Ela está revestida pelo sangue e o efeito do sangue no mundo diminui. O efeito do sangue do mundo afasta-se cada vez mais, esse mundo afasta-se mais de Deus. É cada vez mais difícil converter alguém, é cada vez mais difícil ter um reavivamento aí fora. Amém? Porquê? Porque o sangue está a sair do mundo e a ficar na noiva só. Porquê? Porque a noiva tem esta abertura da palavra, tem esta relação com Deus, que ela torna-se o sangue, e o sangue que está... Deus olha para a terra e começa a ser como o tempo de Adão e o tempo de Ló. Ele só vê ele só vê aquela luz e tudo o resto está em trevas. Então Deus diz para Enoque, sobe. Deus diz para Noé, entra na arca. E o mundo tem de entrar nos juízos de Deus a partir daí. Amém? Mas ainda há tempo.
Irmãos e irmãs, ainda há tempo. Amém? Ainda estamos no tempo. É difícil alguém se converter, mas ainda há quem se converta. Amém? Os benefícios do sangue diminuem para o mundo, os juízos crescem cada vez mais. Pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo isso. E o que é que isso nos diz? Os efeitos desse sangue, os benefícios, as bênçãos do sangue são cada vez menores. Deus está a segurar esta terra por causa da sua noiva, lembre-se, porque ainda falta alguém entrar. Lembre-se, ainda falta alguém. Senão, o rapto aconteceria já, nesta hora, neste momento. Amém? Significa que vai ser cada vez mais difícil para esse sair fora. Hoje, nós já não estamos à espera que as igrejas rejeitem Cristo. Já passamos essa parte. Já o fizeram. E nós estamos a ver estas coisas quase como numa perspectiva profética. Nós olhamos para o mundo e nós vemos estas coisas, nós sabemos exatamente o que é que o mundo vai fazer já. Porquê? Porque nos foram dados, pela abertura da palavra, olhos de águia. Não é um mérito nosso, mas é a graça de Deus que nos colocou aqui em cima já. Nós já estamos a meio caminho do rapto. Nós já estamos aqui em cima. Nós já vemos o mundo lá. Nós já sabemos que decisões é que o mundo vai continuar a tomar. E nós já só estamos à espera de ver os primeiros ressuscitados a aparecer. Amém? Isaías 4 diz, versículo 1 até ao 5, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Mulheres representam igrejas. Amém? E aqui está um grupo, 7 grupos, a tomar um homem, Cristo, que querem ser chamadas cristãs, limpar o opróbrio. Amém? Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. A videira é Jesus. Amém? Os ramos, as varas, é a igreja. Amém? São os ramos que produzem os frutos. Amém? São os ramos, é as varas que vão produzir os frutos do Espírito. Mas a vida vem da videira. Amém? Essa vida vem de Cristo. Amém? E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, de fogo. Amém? E criará o Senhor sobre toda a habitação do Monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre a terra, sobre toda a glória haverá proteção. Tal como no deserto, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E vemos aqui gentios e Israel. Vemos aqui a mesma obra de redenção. Ele limpará com o seu sangue a imundícia, tanto de Israel como de Sião. Tanto Israel como os gentios. E ele será uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Ao mesmo tempo que a graça se vai extinguindo e desaparecendo para os gentios, continua a haver misericórdia para os judeus. Porque Deus ainda tem que tratar com eles. E tudo isto, lembre-se, nós estamos a falar do dia do Senhor. Amém? Mas os juízos de Deus estão a chegar. Então nós vemos estas coisas e a Bíblia diz, nós vemos igrejas que aceitam pregadores, pastores, bispos, homossexuais. E nós vemos que a Escritura diz que quem faz essas coisas é digno de morte. Tá, é claro, é isso. E nós ficamos surpreendidos. Como é que é possível? Têm de estar cegos, amém?
põe mulheres pregadoras e mulheres bispas, têm de estar cegos, amém? Para ir um cristão não ia deliberadamente contra a palavra de Deus, certo? Tem de estar cego. É para agradar as multidões, as massas, amém? É para agradar, amém? Agora, e nós vemos isso não é mais do que trevas sobre a terra. Trevas sobre o povo, não é mais do que isso, amém? Agora, veio um ministério tão vindicado. Deus deixou que cada grupo tivesse a sua própria opinião até esta era. E até esta era, ele aceitou esta opinião e aquela opinião e aquela opinião, por não haver vindicação. Amém? Mas hoje é diferente. Apocalipse capítulo 4, parte 1, profeta diz: João, ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, foi o tipo da igreja que é levada até a glória. Sobe aqui. Amém? Sobe aqui. João foi um representante de todos os que ouvem esta palavra. Que eles vão ouvir, sobe aqui. E logo em espírito ele foi arrebatado. Amém? Amém. João foi representante do sangue de Jesus Cristo, do testemunho da palavra. Ele foi uma testemunha do batismo do Espírito Santo com um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representou toda a igreja. Este é o tempo em que o juízo se estabelece. Está a ser mostrado agora a João o que vai acontecer depois da era da igreja. E ele vê os juízos, ele vê o cordeiro saindo do trono e ninguém era digno de tomar o livro, a não ser o cordeiro ensanguentado, manchado com o sangue, tinha sido morto e vive para todo sempre. E depois ele vê os juízos e vê a condenação sobre a grande prostituta. O que é que está a assegurar a ira de Deus? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos para os pais. É o ministério de Elias, porque se ele não viesse, Deus teria de amaldiçoar tudo. Para que não venha e fira a terra com maldição. É o espírito de Elias, é a mensagem de Elias que está a segurar a ira de Deus. Amém? Porque diz a Escritura, senão eu tinha de vir e ferir a terra com maldição. Amém? Estamos no tempo da luz do entardecer. E se formos ver Zacarias 14, nós sempre chamamos, hoje haverá luz no tempo do entardecer, sempre chamamos essa escritura para nós. Amém? Mas se vir o início do capítulo, diz, eis que vem um dia do Senhor. Amém? Em que não será luz nem trevas. Portanto, hoje já, é isso que eu quero que víssemos hoje. O dia do Senhor não é um dia, como muitas coisas na Escritura. Não é um só dia, não é uma semana, não é um ano, é uma época, é um tempo, é um período de tempo. O dia do Senhor já está a acontecer hoje. Amém? Eis que vem um dia do Senhor. E Zacarias continua. Dia do juízo, em que a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as nações irão à peleja contra Jerusalém. Armagedão, tudo bem. Naquele dia, dia do Senhor, não haverá luz nem trevas. Será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite, mas haverá luz no tempo do entardecer. Amém? E é isso que eu queria que nós víssemos hoje. Estamos na luz do entardecer. A luz é sempre, na Escritura, a revelação de Jesus Cristo. Sempre. Nós estamos nesse dia e depois essa luz então apaga-se para os gentios e vai a Israel. Amém? Mas já hoje estamos a entrar no dia do Senhor. Amém? Já estamos nesse momento. O rapto era 3 partes e uma delas já está a acontecer. Ele faz as 3 enquanto está a descer. Amém? Diz o profeta. Apocalipse capítulo 5, parte 2. Mensagem do profeta. Parte do versículo 5, o ancião no versículo 5 estava certo quando disse, eis aí um cordeiro. Mas quando ele olhou, viu um leão. Era um leão em vez de um cordeiro. O que foi isto? A sua obra de mediador estava
terminada. Ele deixou de ser um mediador no final da era da Igreja para se tornar o leão da tribo de Judá, o juiz. Amém? E nós sabemos que isto é um processo também. Isto é um processo, e esse processo já está em andamento. Eu li esta semana, e na Rússia, as testemunhas de Jeová foram tornadas ilegais. Portanto, todas as suas igrejas têm de ser fechadas, toda aquela a distribuição que eles fazem daquela revista tem de ser cancelada, a sua Bíblia tem de ser deixada de ser distribuída, porque eles têm uma Bíblia própria deles, todos os seus livros têm de ser tirados de distribuição, e todo o seu ajuntamento e toda a sua adoração passa a ser proibida. Porquê? Porque foi colocado em tribunal, no tribunal da Rússia, que a fé deles era uma fé extremista. E há uma lei na Constituição da Rússia que proíbe fés extremistas. Então eles foram considerados, porque é que eles são considerados extremistas? Eles não têm companheirismo com outros, eles acreditam naquilo que os seus livros dizem e naquilo que a sua Bíblia lhes diz, ainda que nós saibamos que não está certo, mas eles acreditam naquilo e eles acreditam naquilo do Apocalipse, naquelas coisas todas que eles têm, e eles propagandeiam aquela doutrina, têm os seus próprios livros e a sua Bíblia. E têm algumas visões um bocado extremas, em certos momentos, um bocado literais, mas, por causa dessa visão que eles têm, foi determinado naquele tribunal, naquele país, que aquilo era um grupo extremista e que, portanto, tinha de ser acabado. E já saiu a lei. Agora, eu pergunto assim, será que... Agora nós podemos dizer, mas a mensagem não foi tida nessas coisas, não sei o quê. Mas agora eu pergunto assim, será que eles vão cair sozinhos? Eu pergunto assim, será que as testemunhas de Jeová vão dizer, tudo bem, nós vamos sair? Ou eles vão começar a dizer, então e este grupo? Então e os branamitas? Qual é a diferença? Foi logo isso que eu pensei. Será que eles vão dizer, pronto, claro, nós vamos já acabar com tudo e vamos para a clandestinidade ou vamos desaparecer? Eles não vão cair sozinhos. Aquilo quase de certeza que vai despoltar ali um outro movimento. Qual é a diferença? E os legisladores vão começar a perguntar qual é a diferença das testemunhas de Jeová e das outras seitas quaisquer. E eles vão começar a entrar profundo nessas doutrinas e vão começar a ver o que é que cada um defende. A nós é-nos permitido ver a direção em que o mundo está a ir. Porque a nós nos foram dados olhos de águia. A nós nos foi dado ministério profético. Na mensagem, o opróbrio por causa da palavra, o profeta diz, você sempre terá de suportar este opróbrio. Outra palavra para o opróbrio é aquele ódio que as pessoas manifestam em relação à nossa fé. Para poder dar o seu teste, para sermos testados, para ver. Todo aquele que vem a Cristo deve ser primeiro ensinado, deve passar pelo seu treino, para o propósito que Deus tem ordenado para si. Lembre-se, se Ele o chamou, não há nada que possa impedir que isso aconteça. Não há demónios suficientes em tormento que impeçam que a palavra de Deus se manifeste. Você nasceu por um propósito e ninguém pode tomar o seu lugar. E Ele, se repararmos, Ele está a fazer aqui a ligação entre a palavra manifestada e a vida do crente. Amém? Lembre-se, Deus tem um propósito e vai tudo dar certo. Bem, é assim que eu gosto de trazer as Escrituras ao meu povo. É aquilo... Eu estive a ler esta mensagem toda e havia críticas. Escreveram cartas ao profeta a dizer que ele explica tudo com base em pessoas da Bíblia. Porquê?
E ele dizia, a minha instrução não me permite mais, é até onde consigo ir. Mas ele depois diz, bem, é assim que eu gosto de trazer as Escrituras ao meu povo. É aquilo que ele fez por alguém que lhe obedeceu. Aquilo que ele fez por alguém que foi fiel à causa e aquilo que ele fez por alguém que não foi fiel à causa. Depois leia aí o seu nome. Amém? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele diz, coloque lá o seu nome. Ele foi moído pelas nossas enfermidades. Ele diz, coloque lá o seu nome. Pelas pisaduras de Fernando Silva, de Tiago Soares, amém? De Jorge Silva, pelas suas pisaduras, ele foi. Amém? Leia aí o seu nome. Se estivesse lá, que posição teria tomado? Amém? Se estivesse no tempo de Cristo, com quem iria ficar? Lembre-se, hoje você tem o privilégio de tomar a mesma posição. E o que é que ele está a dizer? Hoje tem o privilégio de tomar a mesma posição, de sofrer o mesmo opróbrio pela causa da palavra. Firme-se a esta palavra. Siga esta mensagem. Amém? Aqui estamos nós então. Amém? Para terminar. Na plenitude da palavra, na restauração da palavra. Amém? Aqui estamos nós. Vai haver um povo que vai andar na palavra até que finalmente vão entrar num corpo em forma de palavra. Formado pela palavra. Amém? Mas lembre-se, nós já ouvimos a nossa teofania. Nós já estamos em lugares, assentados em lugares celestiais. Amém? Aqui dentro, nós já temos o sobrenatural. Amém? E a única coisa que nós estamos a fazer é a fé de arrebatamento, que vai levar com que este corpo também entre, vai ao encontro desse celestial. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Satanás será tirado da terra, tal como Satanás foi tirado de si. Satanás não pode perturbar. Ele pode tentar, mas ele não consegue apanhar um cristão nascido novo. A única coisa que ele ouve Deus é a sua voz. Ele vê a sua representação lá no céu. Amém? A única coisa que ele ouve é o sangue, a sua voz a passar, a clamar, através do sangue de Cristo. E João, no dia do Senhor, ouviu uma voz como de trombeta. E Amós, no capítulo 3, diz, tocar-se-á a buzina, ou essa é outra palavra para trombeta, na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade ou ao mundo? E o Senhor não o terá feito? O Senhor não o terá avisado? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em resumo, o dia do Senhor é o dia dos juízos de Deus. E se formos a Apocalipse 19, aí os juízos de Deus já foram declarados, já foram derramados sobre a terra. O papel de Elias foi pronunciar o juízo sobre Jezabel no Velho Testamento. E o papel de Elias no Novo Testamento é novamente pronunciar os juízos sobre Jezabel, essa igreja, esse sistema e todos aqueles que rodeiam. Assim, esta palavra veio sendo assim, diz o Senhor, para preparar a igreja. Para que a igreja fosse o sangue de Cristo na terra, nestes dias. Amém? E alguns reconhecem o seu erro, recebem, correm para o aprisco e recebem o seu perdão que lhes é oferecido e encontram o socorro. Outros continuarão, recusam a verdadeira palavra, preferem os seus credos e permanecem em juízo, e estas maldições do livro irão cair sobre eles. Mas Deus não vai em busca de sangue. Deus vai em busca de vida. Deus não está em busca de ver sangue derramado. Amém? Deus está em busca de encontrar onde está a vida. É essa a ênfase de Deus. Amém? Nós estamos a andar na palavra
ensanguentada, diz o profeta. Nós estamos a seguir nas pegadas ensanguentadas de Jesus Cristo. Amém? Enquanto estamos a andar na palavra, o sangue está lá para cobrir toda e qualquer das nossas falhas, toda e qualquer uma. Deus está lá. Nós andamos, enquanto andamos na palavra, Deus é quem nos alimenta. Amém? Nós estamos hoje a andar no sangue. Amém? E por isso, já não é Jesus a dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Os gemidos inexprimíveis não é isso. Os gemidos inexprimíveis que a palavra diz, não é isso. É quando Deus olha para nós, Ele vê-nos perfeitos. Amém? É isso que os gemidos inexprimíveis estão a fazer. É tornar-nos a nós, mesmo aqui, mesmo nesta dimensão, mesmo neste corpo, perfeitos aos olhos de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Podem vir os músicos. Vamos orar e vamos cantar uma canção. Vamos orar, fechar os nossos olhos por um momento e refletir na palavra desta manhã. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós damos-te graças, Pai, pois estamos, Senhor, agora aqui, seguindo as pegadas ensanguentadas de Cristo, Pai. Oramos, Senhor, nesta manhã, para que Tu nos continues a dar forças enquanto caminhamos na palavra ensanguentada, Senhor. E estamos, Pai, no dia do Senhor com uma perspectiva completamente privilegiada, Pai. Estamos, Senhor, numa perspectiva, Pai, em que conseguimos ver as promessas, conseguimos ver a palavra aberta e o mundo, Senhor, a caminhar para a perdição, Pai. É pela graça, Senhor. É pelo Teu sangue derramado, Senhor. É pelos 7 Espíritos enviados, Senhor, a cada era, Pai. Senhor, oramos, Pai, para que neste momento, Senhor, a nossa proteção, Senhor, continue, Pai, o nosso estandarte continue bem alto, Pai. E que possamos continuar a ouvir a trombeta do Atalaia, Senhor. Que em nenhum momento essa trombeta seja para nós um sonido incerto. Mas continua, Senhor, a prover para nós a pura palavra aberta, Senhor. Para que possamos continuar, Senhor, a receber o proveito e as bênçãos, Pai, que vêm, Senhor, desta Escritura. Oramos, Pai, para que nos ajudes, nos guies, nos ensines, Pai, a caminhar naquilo, Senhor, que é bom e proveitoso e que nos leve à glória e para mais perto de Ti. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém.